Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula e nesta videoaula estarei demonstrando para vocês quais instrumentos de medição mais utilizados dentro da mecânica e a sua aplicação. Quer ficar por dentro desse assunto? Fique conosco aqui no canal. Porém, antes não se esqueçam, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Então vamos para a nossa videoaula. Vamos iniciar a nossa videoaula. Então eu tenho aqui diversos instrumentos de medição. Conforme já falei, eu tenho aqui um paquímetro analógico, paquímetro digital, micrômetro analógico, micrômetro digital, relógio comparador digital e aqui o relógio comparador analógico. E aqui eu tenho um transferidor de grau. Tem algumas pessoas que chamam de goniômetro simples. Então, eu vou estar falando um pouquinho de cada um deles e depois mostrando a sua aplicação. Eu tenho aqui um paquímetro analógico, onde eu tenho o bico fixo e móvel para medidas externas. Vou estar mostrando para vocês, ó, estou medindo aqui um eixo, posso estar medindo uma peça também retangular e vou fazer a leitura. Parte de baixo faz leitura no sistema métrico, parte de cima no sistema da polegada. Não vou estar falando sobre isso. Eu vou deixar depois para vocês uma playlist como se faz a leitura desses instrumentos. Então aqui eu faço medidas externas. Se eu quiser fazer medidas internas, eu vou estar utilizando a orelha fixa e a móvel do paquímetro. Por exemplo, encaixei a orelha e vou ali e faço a leitura. Então, estou fazendo medida interna. Se eu quiser medir a profundidade desse rasgo, eu utilizo a haste de profundidade. Encaixei aqui, venho aqui e faço a leitura. E se eu quiser também medir essa altura, eu posso medir com a haste de profundidade ou com o ressalto, que é as costas do paquímetro. Encosta aqui, encostou a face do cursor e aí eu venho aqui e faço a leitura. Então, o paquímetro ele tem 4 locais para fazer a leitura: bico fixo e móvel, orelha fixa e móvel, haste de profundidade e o ressalto. Medida externa, medida interna, profundidade e aqui eu meço ressalto. E aqui eu tenho agora um paquímetro digital, que ele faz leitura em polegada milesimal e sistema métrico. Aqui você liga ele e desliga. Aqui você escolhe a unidade de medida que você quer. Quando tiver essa palavrinha in, o sistema de medida é polegada milesimal. Se tiver fração, vai estar medindo polegada inglesa, sistema fracionário. E se eu clicar mais uma vez, o sistema métrico vai estar medindo em milímetro. Então, mais uma vez, milímetro, polegada milesimal e aqui polegada fracionária. E é a mesma coisa. Vou medir aqui externo, está medindo ali 1 polegada e 1,32. Se eu trocar aqui para milímetro, vou estar medindo aqui milímetro 26,23 e se eu clicar aqui, está medindo 1 polegada e 2,3 centésimos da polegada. Esse paquímetro tem uma particularidade. Sempre quando você vai iniciar uma medição, é necessário que você feche ele e aperte esse 0 para zerar. Por exemplo, eu fechei e está dando leitura negativa. Então, se eu vou começar uma leitura a partir dele fechado, zerei, então ele vai começar a contar do fechamento até onde você parou. Então aqui eu tenho um paquímetro digital. E aqui agora eu tenho 2 micrômetros, um digital e um analógico. Então se eu quero medir esse diâmetro com uma precisão maior, eu vou estar utilizando um micrômetro. Ele tem aqui os batentes de medida, o arco, aqui é o tambor, aqui é a bainha ou cilindro,
tem uma linhazinha no meio aqui, que é a linha de referência, e aqui é a catraca. Aqui eu tenho o isolamento térmico, para que a minha temperatura não interfira em nada no material do instrumento. Então eu vou medir, vou abrir e vou fechar sempre pela catraca. Encostei no centro e vou rodar. A hora que a catraca instalar, então as 3 instaladas, eu venho aqui e faço a leitura. Vai me dar uma leitura muito mais precisa do que, por exemplo, o paquímetro. Então é um instrumento de precisão. Posso medir peças cilíndricas, posso medir peças de perfil retangular ou quadrado. Vai muito da precisão do seu projeto. Fazer a leitura. Então aqui está a aplicação do micrômetro. E aqui, agora eu tenho um micrômetro digital, onde ele é bem parecido, o mecanismo com o paquímetro digital. Aqui eu ligo e desligo, aqui eu faço o zeramento dele quando está fechado, e aqui eu troco a unidade de medida. Eu tenho polegada decimal, e agora eu tenho aqui sistema métrico. Polegada decimal, está o IN ali, e aqui o MM. Fechei, aqui a catraca desse micrômetro é diferenciado do outro, não está zerado, eu venho aqui e aperto 0 para começar a fazer a leitura. Vou abrir ele, vou mostrar no centro, rodeio a catraca, a hora que ela ajustar, aqui está dando 13 milímetros, 765 milésimos de milímetro. Vou abrir e a mesma coisa, o arco, apoios de medição, tambor, aqui tem a catraca no tambor, aqui cilindro ou bainha, linha de referência e aqui o display, onde você vai ver todas as informações. Então aqui eu tenho um micrômetro digital. Um outro instrumento que eu tenho aqui é o goniômetro simples ou transferidor. Ele serve para medir ângulos. Por exemplo, eu quero medir o ângulo dessa ferramenta aqui de usinagem. Eu encosto ela aqui, no ângulo que eu quero, travo e venho aqui e faço a leitura do ângulo. Por exemplo, aqui tem 77 graus. Vou mostrar aqui nesta porca, por exemplo, quero medir esse ângulo. Eu venho aqui, as duas faces têm que estar apoiadas na face da peça. Eu venho aqui e faço a leitura. Está na parte maior, vou ler na escala subindo. Aqui está dando 121 graus. Então aqui tem 121 graus. Se eu quiser também medir, por exemplo, essa outra inclinação, então tem duas retas aqui em ângulo aberto. Então quem faz a leitura é o goniômetro. Encostei, vou lá e faço a leitura. Aqui está dando 138 graus. Tá ok? Como faz essa leitura, conforme eu falei, vai estar aí na playlist que eu vou estar colocando aí. Então aqui eu mostrei o goniômetro, que faz a leitura de medidas em ângulo, ou seja, de ângulos de peças. Eu poderia também, mostrar mais uma vez, medir o ângulo, por exemplo, dessa ponta fixa aqui. Colocar aqui, ó. Colocar nas duas retas e vir aqui e fazer a leitura. Tá dando aqui 58 graus. Então, esse ângulo aqui é 58 graus. Então, o goniômetro ou transferidor, ele serve para medir ângulo. Olá pessoal, dando uma passadinha aqui para falar com vocês sobre o nosso curso de mecânica industrial. É um curso para as pessoas que querem se aperfeiçoar, aprender mecânica e, claro, ao final do curso, receber o seu certificado. Nesse curso você vai aprender medição industrial, desenho mecânico, elementos de máquinas, tecnologia dos materiais, manutenção mecânica, pneumática, industrial e muito mais.
E claro, conforme eu já falei, no final você receber o seu certificado de conclusão. O que está esperando? Adquira já o seu curso de mecânica industrial. E por último, agora nós temos aqui o relógio comparador, que dá para fazer diversas medições. Por exemplo, ele mede circularidade, empeno, dá para medir também paralelismo. Então eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês do que eu tenho aqui na minha oficina na aplicação desse instrumento. Aqui eu tenho a base magnética, aqui o suporte e aqui eu encaixo o relógio comparador. A hora que eu viro esse botão, ele trava, soltei, eu posso manipular ele. Então, por exemplo, se eu quiser medir o paralelismo dessa peça, eu simplesmente posso colocar ele aqui eu dou uma pré-carga, travo, eu vou virar para cá que vai ficar melhor. Então aqui, por exemplo, coloquei aqui, fiz o zeramento. Então vou correr a peça. Então dá para se ver que essa superfície está totalmente plana e também paralela. Vamos ver mais à frente aqui. Então tá dando para ver que está totalmente paralelo. Paralelo seria o quê? A mesma medida que estava aqui, estava zerada. Eu coloquei 0 aqui. Zerei. Quando eu levanto e solto aqui, se está zerado é sinal que essa reta com essa aqui está paralelo. Quando ele oscila no meio do percurso, eu estou falando que a superfície está irregular, ou seja, não está plana. Por exemplo, vou colocar uma outra peça aqui. Então vou zerar ele. Vou deslizar a peça, ó. Tá vendo que dá uma pequena mexida, mas no geral até que a peça está boa. Vou colocar agora essa madeira, que é uma peça maior. Vou zerar o relógio, a parte frontal, e vou deslizar, ó. Dá para ver que aqui chegou até 5 centésimos. Chegando até 8 centésimos. Então está negativo, é sinal que essa superfície está menor do que aqui, ou seja, está inclinada. Então essa é uma das aplicações do relógio comparador, verificando a superfície de uma peça qualquer, pode ser de madeira, de aço, qualquer que seja. E ele também faz outros tipos de aplicação. Mas antes deixa eu mostrar com um relógio comparador digital. Aqui agora eu montei um relógio comparador digital, funcionamento dele, mesma coisa. Aqui eu ligo, certo? Aqui eu troco a unidade dele, aqui está em polegada milesimal, e aqui está no sistema métrico que é milímetro. E aqui quando eu colocar ele em cima de uma peça, por exemplo, eu posso aqui, ó, dar uma pré-carga, zerei ele, e agora eu vou fazer a mesma coisa. A hora que eu andar com ele aqui, vai me dando a leitura, ó. Deu uma leitura aí de 69 centésimos de milímetro. Está negativo, então está mais baixo em relação a onde começou, tá? Então, aí está a aplicação de um relógio comparador digital. Vou estar mostrando outras aplicações com o relógio comparador. Uma outra aplicação com o relógio comparador. Eu apoio ele aqui, dei uma pré-carga, aqui você vem zera, pega um ponto de referência e dá para você saber como que está a circularidade do flange. Está dando ali uma oscilaçãozinha de 2 centésimos. Então eu consegui ver aqui no flange como que está. E se eu colocar mais à frente aqui agora, por exemplo, coloquei na parte da placa que está encaixada no flange. Vou zerar. Aí eu vou ver se não está excêntrico. Eu tenho aqui um círculo e aqui eu tenho outro. Eles têm que estar pelo menos aí bem parecido, oscilando no máximo 2 centésimos. Então vou zerar aqui e vou girar, ó.
Mesma coisa, aqui já deu um pouquinho mais, 4 centésimos, certo? Então aqui eu estou verificando se está excêntrico, ou seja, se o círculo da placa está excêntrico em relação ao círculo da flange do eixo principal. Então aqui mais uma aplicação com o relógio comparador. E aqui eu vou fazer uma outra demonstração. Por exemplo, eu prendi essa peça na placa, centralizei ela aqui, vamos ver se o centro daqui está o mesmo daqui. Por exemplo, vou dar uma pré-carga lá no zero. Parou no zero. Então agora eu vou girar a placa, vamos ver se vai manter, ó. Praticamente está zerado. Então essa ponta tem que estar concêntrica com essa aqui. Então vou vir aqui agora, dar uma pré-carga, colocar no zero também. E agora vou rodar. Podemos ver que chega a 1 centésimo. Ou seja, essa parte da peça está excêntrica em relação a essa aqui. No caso aqui, ela foi usinada no mesmo centro. Então não está batendo o zero daqui com o zero de cá. Então nesse caso a peça está excêntrica. Podemos ver aí, ó. Então está jogando 1 centésimo negativo, beleza? Então mais uma aplicação do relógio comparador. E aqui agora eu vou estar demonstrando uma outra aplicação com o relógio comparador. Verificar a planicidade do barramento. Coloquei aqui um relógio comparador analógico, vou estar zerando ele. E vamos verificar durante o percurso quais as oscilações que o ponteiro principal vai ter. Podemos ver aí que até agora não oscilou nada. Aqui oscilou 1 centésimo negativo, o que para um torno mecânico praticamente está zerado. Então podemos ver aí mais uma aplicação utilizando um relógio comparador. Então pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado, tenham curtido. Se você gostou, se você curtiu, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe também o seu comentário. Também não se esqueça de se inscrever no canal Mundo da Mecânica Industrial lá no Instagram. Vou ficando por aqui, um abraço e até a nossa próxima videoaula.